Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. A gente poder estar aqui servindo o Senhor, compartilhando com os irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, né, de revelação na sua palavra. E eu quero falar nesta noite sobre unção. E essa palavra fala muito ao meu coração, porque por vezes nós ouvimos falar muito sobre essa palavra, né? A unção. Mas eu quero ministrar nesta noite, aliás, eu vou ser apenas a porta-voz, né? Porque quem vai ministrar mesmo é o Espírito Santo. Sobre a unção que transforma a vida do homem. Porque existe uma unção que ela é muito transformadora. Não simplesmente aquela unção que, por vezes, é colocada sobre as nossas vidas, né? Seja no momento de mover da igreja, enfim, que às vezes o pregador chama aqui na frente, né? Mas uma unção que ela desce direto do trono da glória, uma unção que ela é a unção que traz não somente um movimento, mas, sobretudo, que traz a transformação. Que essa unção é a unção que divide histórias. É essa unção que faz com que eu e você venhamos sermos elevados nos patamares espirituais. Prova disso é que nós temos isso, né, através dos santos profetas, através de homens que foram extremamente levantados por Deus depois de terem recebido uma unção específica. E é sobre esta unção que eu quero falar. A unção que muda cenários, a unção que muda trajetórias, a unção que muda contextos, que muda realidades. A unção que divide a história do homem. Prova disso nós vamos ver Davi. Quando Davi era até ele receber aquela unção. A partir do momento que ele foi ungido pelo profeta Samuel, a vida dele começou a ser preparada através daquela unção, né, para viver o que Deus tinha para ele. E a unção, ela nos prepara. A unção, ela nos prepara. Principalmente quando nós falamos de unção específica, para um chamado específico, para um tempo específico, para uma missão específica. Ela nos revela algo muito poderoso da parte do Senhor. E ela desce diretamente, né, desse trono, esse trono de glória, esse trono da graça, né, e flui nas nossas vidas como a própria porção do Espírito sendo derramada sobre nós. E quero ler em 1 João, capítulo 2, 27. 1 João, capítulo 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Apenas a parte A desse versículo. E é interessante porque a unção aqui, ela vem falar sobre algo que, além de trazer uma grande revelação, ela traz o poder do ensinamento, a revelação do ensino. E todas as vezes que nós somos ensinados pela palavra de Deus, dentro desse aspecto de unção, nós recebemos algo muito poderoso da parte do Senhor. E a unção, na nova aliança, fala que essa unção ela está ligada à habitação do Espírito de Deus na igreja. Olha que poderoso isso, né?
A unção, ela está ligada ao Espírito, à habitação do Espírito de Deus na igreja. É impossível nós termos o Espírito Santo e não recebermos essa unção e nem tampouco não sentirmos essa unção, não fluirmos essa unção. Por quê? Porque a unção está sobre a igreja. Essa porção, ela foi liberada para a igreja. E é dentro desse corpo vivo de Cristo é que nós liberamos a unção para as demais famílias da terra, para as demais nações da terra, para os demais povos da terra. Já viu que tem pessoas que nos veem e falam, nossa, eu sinto algo diferente. Você expressa algo diferente, você resplandece algo diferente. Né? Por quê? Devido a esse poder da unção que está sobre as nossas vidas como igreja, como corpo, como representantes do Reino de Deus, né? Representantes de Cristo na face da terra. E é interessante porque, primeiramente, nós vamos receber, eu quero falar aqui sobre alguns tipos de unção. Nós vamos receber a unção da salvação, que ela é a unção permanente. Ou seja, todos aqueles que receberam o novo nascimento, ele também recebe a unção. Então, toda a pessoa que ela nasceu de novo, ela recebe essa unção. E por que essa pessoa recebe a unção? Porque, primeiro, ela vai garantir a identidade, a nossa identidade no Senhor, a nossa filiação no Senhor e a segurança espiritual que nós precisamos para vencermos aí os embates e os combates da vida. Porque a vida do crente, enquanto ele estiver na terra, é embate e combate. De vez em quando tem descanso, mas na maioria das vezes é embate e combate mesmo. Né? De vez em quando o Senhor, ele fala, não, agora eu vou te dar descanso. Sim ou não? E a gente pede esse descanso para Deus, né? Tem momento que a gente fala, Senhor, dá uma trégua em cima. Aí o negócio é tranquilo e tal, aqui embaixo não é não. Aqui é espada, é canivete, né? É fogo, é um monte de coisa que a gente tem que passar por cima, né? E tem que vencer, se é que a gente quer chegar do outro lado. Aí detalhe, a gente só consegue chegar do outro lado se estivermos cheios dessa unção. Caso contrário, queridos, a gente para no meio do caminho, a gente não tem força para prosseguir, a gente começa a entrar dentro de um contexto de incredulidade, de dúvida daquilo que Deus ele tem para nós, e aí vem as crises existenciais, as crises familiares, as crises em todas as áreas. Então, essa unção recebida no novo nascimento, né, garante essa identidade nas nossas vidas, garante essa filiação da pessoa, né, do Pai sobre as nossas vidas e a segurança espiritual que nós tanto necessitamos. E detalhe, ela não se perde por emoções ou circunstância. Ela pode oscilar, que há momentos que a gente está, né, vento em polpa, né? Há momentos que a gente fala, Senhor, não aguento nem brisa. Há momentos que a gente fala agora, Senhor, está vindo a tempestade, mas eu estou aqui. Né? Há momentos que a gente não aguenta nem a brisa. Até a brisa dói. Até a brisa nos fadiga. Né? Porém, não nos deixa perder. Quando nós temos essa unção, né, nós não nos perdemos diante das circunstâncias. E muito menos diante de nós mesmos. Porque, às vezes, a maior perda não está em fatores externos, mas sim em fatores internos. Da nossa alma para com Deus, da nossa espiritualidade, da nossa vida com o Senhor. E aí, então, tudo começa, né, a tomar proporções das quais nós não sentimos a unção, porque a unção fala de presença. A unção fala de presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, tem também a unção.
Foi assim quando os santos profetas do Antigo Testamento, eles iam ungir as pessoas, iam ungir reis, iam ungir sacerdotes, profetas, iam ungir. Ou seja, ali a presença de Deus era manifestada, né? E a unção era derramada. Então, todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver esses episódios. Não episódios isolados, mas episódios que trazem para nós a veracidade da palavra. A segunda unção, a unção da santificação. Olha, queridas, nós estamos liberando chaves aqui. Chaves aqui, porque eu entendo que toda palavra de Deus, ela é palavra de vitória. Independente do contexto. Toda palavra de Deus é palavra de vitória. Seja ela de exortação, seja ela de admoestação, seja ela de consolo, seja ela é uma palavra de vitória. Por quê? Porque coloca a igreja no prumo. Porque coloca a igreja em alinhamento com a vontade de Deus. Coloca eu e você em alinhamento com a visão celestial. Com aquilo que o céu tem para nós. Então, às vezes, nós falamos sobre palavras de vitória, a maior vitória é a palavra. Essa é a maior vitória que nós temos. Né? Estarmos inseridos dentro desse contexto fiel e verdadeiro da palavra. Porque ela por si só, ela basta. A palavra por si só, ela já se garante. Né? Tanto é que nós temos sempre, né, nós falamos, ore a palavra. Está em guerra, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração, ore a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, o primeiro compromisso com o Senhor, primeiro, com o nome dele, com o próprio nome dele, ele fala, por amor ao meu nome. Segundo, por amor à palavra. E aí a narrativa bíblica vai dizer que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. Porém, né, a palavra do Senhor, ela não passa. E aqui nós temos essa unção, né, a unção da santificação, que ela atua dentro desse processo contínuo de transformação de cada um de nós. Queridos, enquanto nós estivermos na face da terra, pisando aqui nessa terra, enquanto fôlego de vida nós estivermos aqui na terra, nós estamos passando pelo processo de transformação. Nós somos convocados e provocados a passar pelo processo de transformação. Aí a narrativa bíblica também vai dizer que até alcançarmos a estatura de quê mesmo? Varão perfeito. Não se alcança a estatura de varão perfeito da noite para o dia. Não, é um processo onde o Senhor ele vai nos provocando e nos aperfeiçoando. Né? Ela também atua, a unção da santificação, ela atua dentro do caráter cristão, daquilo que configura o caráter de Cristo nas nossas vidas. E ela produz o que é o fruto do Espírito Santo. E é interessante porque a unção, ela mostra para nós que existe um processo por trás dela, no meio dela e depois dela. Existe um processo. Aí, às vezes, nós olhamos hoje o quanto, por vezes, é difícil nós identificarmos isso. Que às vezes, de repente, nós encontramos pessoas que elas fazem espetáculos. Ela mexe com toda a ativação neuropsicológica, neuroemocional, através de uma mensagem mais dentro do contexto de neurolinguística do que da própria revelação da palavra de Deus, que já é, por si só, ungida. Porque a palavra do Senhor, ela já traz
Esse entendimento não é performance, é entendimento. Não é espetáculo, é processo. É o desenvolvimento de uma fé madura e de uma vida espiritual madura. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que o fruto do Espírito vai sendo resplandecido e aperfeiçoado nas nossas vidas. Aquilo que eu era lá atrás, há 30 anos, quando eu aceitei Jesus ou mais, não é hoje para mim. As minhas atitudes e as minhas reações que eu tinha lá atrás não são mais a mesma. E aí eu sempre digo, né? Você quer conhecer uma pessoa, olhe não para a ação dela, olhe para a reação. Você quer conhecer mesmo uma pessoa? Olhe para a reação dela. A forma como ela reage. Não é a forma como ela age, é como ela reage. Que agir todo mundo dá. Agora, na hora da provocação do céu, como que é que nós estamos reagindo? Porque o céu é provocativo. O céu é altamente provocativo. Prova disso são as lutas que nós passamos, as provações que nós passamos, as tormentas que nós temos que entrar como a águia, né? A tormenta está aqui, a gente tem que ir para cima, senão a gente não consegue. Né? A unção ministerial. Essa unção é uma unção muito, muito, muito visada, né, dentro da questão ministerial, que é essa unção de ofício, essa unção de estar recebendo, né, reconhecimento, talvez, né? Mas, sobretudo, nós precisamos compreender que acima do reconhecimento está a especificidade dessa unção. Por quê? Porque ela fala de funções específicas, ela é concedida, derramada e transbordada para o exercício de funções específicas. Como, por exemplo, o sacerdócio, o profético, o evangelismo, o ensino. Isso tudo traz para nós a revelação de uma porção de unção para atuar no ministério da igreja na terra. E essa unção é divisor de águas. É divisor de águas na liderança majoritária da igreja, é divisor de águas na vida da igreja, no corpo de obreiros, enfim, é uma unção que traz vida e vida em abundância. E é uma unção que traz esses aspectos de vida e vida em abundância dentro das funções específicas que ela vai atuar, que ela atua e que ela irá atuar. Né? Ela está ligada especificamente ao chamado. Ao chamado. E esse chamado, né, traz aí a diversidade, né, da multiforme graça de Deus dentro da igreja, usando os seus talentos, usando as pessoas das diversas formas que o Espírito de Deus ele tem para manifestar no meio do seu povo, manifestar o seu poder no meio do seu povo. A unção de poder. A unção de poder é aquela unção, né, sobrenatural do Espírito, onde ali a manifestação do Espírito de Deus está bastante ligada aos milagres, à cura, à libertação, a sinais, a maravilhas, a prodígios. A profecia, ao cumprimento da revelação, ao cumprimento das profecias. Né? E traz também, de uma forma teologicamente falando, a capacitação ministerial, missional da igreja. Porque a igreja ela tem uma missão, sim ou não? Quem tem missão aqui? Acredito que todos têm. Né? E ela traz essa capacitação missional da igreja. E aí nós temos a unção que muitos buscam, né? Que é a unção profética. Falou que é o profético, todo mundo gosta. Né? E então nós vamos ter aqui algo muito específico nesse contexto da unção profética. Essa unção profética, ela libera o céu. Ela libera o céu. Porém, ela não se limita a prever o futuro. Ela libera o céu, ela traz para nós aquilo que o céu já viu, aquilo que o céu já tem, aquilo que o céu já está fazendo. Mas ela não se limita a prever o futuro. Ela é uma unção que
vem trazer edificação, exortação e consolo para a igreja, né? E ela é tanto pontual para manifestação do Espírito de forma pontual, como também de forma sigilosa, específica, né? A nível tanto coletivo como, sobretudo, individual. Quem é que já no seu quarto fecha a porta, dobra o seu joelho, começa a orar e de repente você percebe que o céu abriu? E de repente você percebe que tem algo sendo liberado sobre a sua vida. Que há uma manifestação sobrenatural. Os anjos vêm, a presença do Espírito é maior. Nós sentimos algo de diferente. Quem já passou por essa experiência? E isso revela a unção que o Senhor está ativando em nós, ou que Ele quer melhorar, digamos assim, não é bem essa palavra, mas Ele quer acrescentar. Pronto, achei a palavra. Acrescentar nas nossas vidas, que é a unção profética. Porque hoje nós estamos necessitados de verdadeiros profetas. Falso tem muito, mas verdadeiro tem pouco. Sim ou não? Sim. Né? E essa unção profética, ela precisa, sobretudo, de ter discernimento e muita submissão da palavra de Deus. Aí sim, né, a vontade do Senhor, submissão à palavra, submissão ao Espírito de Deus, submissão aos ensinamentos do Senhor e discernimento. Para nós distinguirmos, para nós discernirmos quando o negócio está fora disso. Né? E uma unção aqui também que a gente vê, né, que é muito buscada, principalmente dentro do contexto aí político, governamental, né, que é a unção de governo, de liderança espiritual. Onde tem governo, tem liderança espiritual. Nenhum governo é colocado na terra se não tiver uma liderança espiritual. Seja ela do lado de Deus, do reino dos céus, para servir o reino dos céus, ou para servir o reino das trevas. Guarde isso. Todo governo, ele tem uma liderança espiritual. E essa unção de governo e de liderança espiritual dentro do contexto de reino divino, né, vem trazer aí a sabedoria para conduzir o rebanho, para conduzir a igreja, para conduzir o povo de Deus dentro de uma dimensão espiritual, né, acima daquilo que é o padrão. Acima dos modismos, acima daquilo que a gente tem por aí. E isso traz um derramamento, pode talvez até demorar, mas a hora que vier, vai vir com poder. Aleluia. E aí é onde nós temos um grande avivamento. Por que é que as pessoas falam tanto em avivamento? E quase pouco se tem avivamento. É mais movimento do que avivamento. Por quê? Porque ainda, lamentavelmente, a gente não conseguiu entender que esse derramamento dessa unção de governo e de liderança destrava o mundo espiritual, destrava o reino espiritual dentro daquilo que é uma dimensão divina para a igreja na terra. Daquilo que o Senhor ele tem reservado para a igreja dele nesse tempo. E é nesse tempo que vão aparecer os verdadeiros profetas. E os falsos também. Vai aparecer. Né? Dentro da unção de governo e de liderança espiritual, nós vamos ver que quando uma igreja ela desfruta disso, a membresia é madura. É madura. É diferente. É completamente madura. Assim, a gente sabe, aqui eu acho que está todo mundo aqui, é tudo crente, né? Todo mundo crente. Quando o Senhor ele tem esse derramamento, chegou o tempo de Deus ele derramar isso,
ele vai preparando a sua igreja. E às vezes o negócio vai apertando, o negócio vai arrochando. Você só ouve o crente gemendo e chorando. Não é? Você só ouve crente gemendo e chorando. É pastor daqui, é pastora dali, e, meu Deus, né? Me socorre, me socorre, me socorre. Né? No entanto, quando essa unção de governo e de liderança espiritual está presente, nós vimos que tudo isso é apenas um grande trabalhar de Deus na vida do povo para prepará-lo a receber algo muito maior. Não, Deus não trabalha com algo que não seja maior, queridos. O hoje que nós estamos vivendo é apenas uma sombra daquilo que nós vamos ter e daquilo que nós vamos viver, se nós permanecermos. Não é simplesmente uma condição. Não. Estado passa. Condição também passa. E o que deve permanecer na nossa vida é a unção. E essa unção traz experiências. Traz experiências. Tanto a nível individual, como também de liderança, de governo, enfim, coletiva, congregacional. E agora eu quero falar sobre um tipo de unção que me chama muito, muito atenção. A unção para prosperar. Aí agora a gente fala a palavra de vitória que muitos estavam querendo ouvir. Né? A unção para prosperar. A unção para prosperar, ela é muito específica, mas não significa que é uma unção para ficar rico. Há uma grande diferença em prosperidade e em riquezas. O fato de nós recebermos a unção para prosperar também não significa que podemos sim adquirir riquezas. Porém, ela não é o fundamento. A unção para prosperar, ela vai trazer para nós que existe uma prosperidade a nível de reino que está ligada a propósito, à obediência, à mordomia, à frutificação e não simplesmente a consumo, à aquisição de bens e à ostentação. E isso é poderoso. Ficar rico é uma coisa, enriquecer é uma coisa, prosperar é outra. Quem prospera é diferente daquele que enriquece. Aí a palavra do Senhor vem falar que a bênção do Senhor é o que mesmo que enriquece, não causa o quê? Dano algum. Ela enriquece. Se eu tenho a bênção, pronto, é tudo que eu preciso ter para enriquecer. Né? Se eu tenho essa unção para prosperar, é tudo que eu preciso para prosperar. E isso fala muito poderosamente acerca do agir do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Há momentos que não vai ter riquezas, muito pelo contrário, vai ter escassez. Há momentos que nós não vamos conseguir prosperar dentro de uma visão, humanamente falando, de uma ótica humanamente falando. Mas o que importa mesmo é o que nós estamos ativando a nível de reino espiritual dentro desse contexto de prosperidade. Como é que o céu me vê? Como é que eu estou sendo enxergada por todo o reino divino? Como é que o céu te vê? Uma mulher próspera? Uma mulher estéril? Uma mulher próspera, que mesmo passando por tudo que está passando, mas tem a prosperidade, porque a prosperidade vem de lá. E ela é derramada sobre as nossas vidas aqui, independente do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo. A unção para prosperar é que traz esse entendimento, que ainda que eu não tenha nada, se o céu hoje me chamar, eu vou receber da parte do Senhor a maior de todas as riquezas, eu vou receber da parte do Senhor a maior de todas as prosperidades, porque no reino de Deus não tem pobreza. Deus, ele não trabalha com pobreza. Ele trabalha com prova. Com provação, mas não com pobreza. Aí, mesmo quando ele tira tudo, já viu quando Deus tira tudo? Não ficou nada.
Mas o céu está trabalhando e no momento certo, aleluia, o Senhor ele vai fazer sobejar a sua prosperidade na vida do seu povo. Aleluia. E essa prosperidade, né, nas escrituras que nós vimos, ela é a capacidade concedida pelo Senhor dos Exércitos para gerar vida, sustento e avanço no reino. Não tem como o reino avançar sem prosperidade. Por isso que no reino de Deus não há escassez. O reino só avança quando tem prosperidade. O reino de Deus aqui na terra só avança porque o reino de Deus tem prosperidade. Então, se tem prosperidade, tem avanço do reino. Todas as vezes, já viu? Todas as vezes que a igreja passa por crise financeira, ela não rompe. Faz projeto, faz isso, faz aquilo, ela não rompe. Mas quando há esse derramamento dessa unção da prosperidade sobre a igreja, né, há uma abastança. E aí a igreja consegue avançar. Por quê? Porque o reino, ele trabalha dessa forma. E nós precisamos compreender essa capacidade que ela é concedida não por homens, mas pelo próprio Deus, para nós gerarmos vida mesmo em lugares desérticos, secos, áridos, assolados. Nós recebemos da parte dele essa capacidade, nós somos capacitados a gerar vida, mesmo no meio da esterilidade. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Como que é isso? Como que eu vou gerar vida no meio da esterilidade? Foi o que o profeta Elias fez. Simples. Foi o que o profeta Eliseu fez com aquela mulher viúva, mãe de 2 filhos, e que estava tendo aí, sofrendo o risco de ter os seus filhos levados para pagar a dívida. O que foi que aconteceu com aquela mulher? Alguém lembra? O que foi que aconteceu mesmo com aquela mulher? Aquela mulher, olha o cenário. Vem junto comigo aqui na história, dentro da narrativa bíblica. Olha o contexto da vida daquela mulher. Nós sabemos que uma mulher viúva já não tinha importância mais para a sociedade. Sim ou não? Sim. Ela já não tinha mais valor para a sociedade. E ela ainda fica com 2 filhos. Era a única coisa que ela tinha para poder garantir o nome dela e garantir a identidade dela. Porque filho fala da identidade. Os pais falam da identidade nos filhos e os filhos também falam da identidade nos pais. Por quê? O filho, ele cuida. E aí aquela mulher fica com 2 crianças, viúva, com 2 crianças e ainda tendo seus credores batendo na porta, aliás, credores do marido, batendo na porta e falando, ou você paga ou a gente leva seus filhos escravos. Qual era a perspectiva de vida daquela mulher? Qual era a perspectiva de sair daquela situação daquela mulher? Detalhe, ela não tinha nada dentro de casa a não ser uma botija de azeite. E quando a gente fala de botija, às vezes a gente pensa, nossa, era uma botija grandona. Não, era uma botija pequenininha. Outro detalhe, a forma com que o Senhor usou o seu santo profeta para poder mudar a história da vida daquela mulher é unção de prosperidade. E essa unção de prosperidade, ela atrai também a riqueza. Em situações específicas faz isso. Por quê? Porque ali, aquela mulher chega diante do profeta Eliseu e então ela fala para ele a realidade que ela estava vivendo. O profeta pergunta para ela o que ela tem. Ela fala que ela não tinha outra coisa a não ser uma botija de azeite. Ele fala para ela, ele dá o comando para ela. Que comando foi esse? Da terra? Do céu. Que comando foi esse? De homem? Divino. Qual foi o comando? Que o céu liberou sobre a vida daquela mulher através do profeta. A unção que estava no profeta liberou a unção da prosperidade, liberou a unção que aquela mulher precisava. E aí, olha o que a narrativa bíblica vai dizer. Que o profeta Eliseu dá as orientações, os comandos divinos, celestiais para ela, fala para ela fazer exatamente como ele havia dito. O milagre acontece. E então ela volta. Olha isso. Ela volta.
e fala para ele, fiz conforme você falou. E então e aí ela fala, né, fiz conforme você falou. Ou seja, o que é que eu faço agora? Ele dá o segundo comando. Vende, paga tudo que deve e vive do resto. Isso é unção de prosperidade ou não? Uma mulher que os filhos iam ser levados como escravos para pagamento de dívida. Isso revela o poder da unção que faz com que a vida das pessoas sejam completamente mudadas. Existe unção, queridos, que muda a vida de uma pessoa completamente. Completamente. E isso sim depende de uma ativação espiritual. O profeta Eliseu, ele tinha essa ativação espiritual, assim como o profeta Elias. Só que ele ainda tinha porção maior, porque ele recebeu a capa. Então, tudo aquilo que o profeta Elias fazia, Eliseu fez ainda mais. E tudo aquilo que Eliseu fazia, ele ativava nitidamente o céu. Era nítido, era palpável, era visível. E então aquela mulher, ela volta para casa e a vida dela é resolvida. Financeiramente falando, a vida dela foi resolvida. A narrativa bíblica não vai falar que depois ela passou falta de novo. Ele deu o segundo comando, ele deu a segunda ordem, e ela faz aquilo, vende e vai viver, paga tudo que tem e vai viver do resto. Outro detalhe, o azeite naquela época era como petróleo. O verdadeiro azeite puro, refinado, o azeite mesmo, naquela época, valia como petróleo hoje, porque ninguém vai viver do resto se não fosse algo valioso. Pagar a dívida, pensa aí numa dívida alta, a ponto de querer levar aí o que você tem. Levar o seu bem mais precioso, que são seus filhos. Pensa numa dívida alta. Naquela época, a moeda de troca, elas eram muito específicas. O óleo, o azeite, melhor dizendo, ele era uma moeda de altíssimo valor. Não era qualquer valor. Quanto mais puro era o óleo, quanto mais perfeito era o óleo, quanto mais apurado era aquele óleo, mais valor ele tinha. A importância de nós entendermos o valor daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Ela não tinha nada, mas ela tinha o que ela mais precisava, que era o óleo. Um óleo puro, um azeite puro, que pudesse ser transformado em algo muito mais valioso ainda e de forma transbordante. Não era de forma pequena, não era só um pouco, não, foi de forma transbordante, a ponto dela chegar para a criança dela e ela falar, traz mais outro vaso, traz aí outra vasilha. E das crianças dela vira e fala, não tem mais vasilha. E então o azeite, acontece o que com ele? Cessa. Olha a perfeição do trabalhar do céu na terra. Olha como é que o céu responde à nossa fé. A nossa atitude, ela atendeu o comando do profeta. E quando chegou na última vasilha, o céu continuou liberando aquela unção? Não. Cessou. Acabou a vasilha? Acabou o azeite. Só que aquele tanto de vaso, de vasilha, foi o suficiente, muito mais do que suficiente, porque uma coisa é o suficiente, outra coisa é o que transborda. Uma coisa é o que eu tenho como suficiente, me dá um copo d'água, que eu estou com sede, você vai me dar um copo d'água, isso é suficiente para matar minha sede por agora. Por agora. Outra coisa é o que transborda. O azeite derramado em cada uma daquelas botijas, daquelas vasilhas, foi transbordamento divino, transbordamento do céu na terra, na vida daquela mulher. E isso trouxe o que mesmo? Divisor de águas. Portanto, a unção que o reino de Deus, aleluia, a unção da prosperidade, ela é concedida pelo próprio Deus justamente para poder gerar vida de novo. Vida de novo. Vida outra vez, e quantas vezes for necessário.
Qual área da sua vida está precisando que o Senhor derrame azeite? Que o Senhor gere vida de novo e gere vida transbordante. Que o derramamento do azeite seja transbordante. Qual é a área da sua vida? Não sei se vocês estão em propósitos de não sei quantas quintas-feiras, eu não sei se vocês estão em propósito de jejum, de oração, mas eu sei de uma coisa, que quando a unção da prosperidade, ela chega na vida de uma pessoa, nada permanece do mesmo jeito. Nada. Nada. Não tem esterilidade, não tem nada. Tudo é restaurado. Por quê? Porque tem vida de novo. E a vida não simplesmente meramente humana, mas a vida do Espírito, do fluir do Espírito, do poder do Espírito. Aleluia. E esse poder de forma sobrenatural, visível e palpável, onde todo mundo vai ver. Antes te via andando num carro velho, hoje vai te ver andando num carro novo. Antes te via só reclamando da vida e, como quem diz, o cartão no limite, tudo no limite. Tudo no limite. Hoje vai ver isso transbordando. Por quê? Porque o limite do céu não tem limite. O limite do céu, ele só tem limite quando nós saímos fora daquilo que é o propósito de Deus. Portanto, não saia fora do propósito de Deus. Há uma porção derramada sobre as nossas vidas. Há não limitada, mas transbordante. Que hoje nós venhamos, mediante essa palavra, não porque eu estou pregando, que poderia ser qualquer outra pessoa pregar. Eu apenas estou liberando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos ativar essa unção em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. A ativação espiritual, queridas, está disponível. O céu, ele está disponível. Nós estamos entrando nele pela fé. Os nossos olhos estão contemplando aquilo que o céu tem para nós? Será que a nossa visão está tão daqui, tão somente aqui, que a gente não consegue ver nada que o céu tem reservado para nós? Nada. Nós precisamos tirar o olhar daqui, entendermos que tem algo no reino de Deus para ser liberado para as nossas vidas. Porém, no entanto, todavia, eu preciso me posicionar em ativação espiritual, em alinhamento espiritual. Como que eu ativo? Em alinhamento. Sem alinhamento, fica mais difícil. Então, hoje o Senhor, ele fala aos nossos corações de uma maneira simples, prática, sem muito barulho, sem nada. Né? Mas uma palavra reveladora, que traz a revelação daquilo que Deus... Hoje nós estamos o quê? Dia 5 de fevereiro, início de ano. Muitas igrejas fizeram o Projetando 2026. Quantas vão viver o Projetando 2026 até o final do ano? Porque não adianta projetar, simplesmente para projetar. Emoção. Nós precisamos estar debaixo da unção que libera. Qual é a unção que nós estamos debaixo de qual unção? Porque toda unção vinda do céu, ela é ativada na terra. A unção que desce do reino, ela é ativada nas nossas vidas aqui na terra. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E cadê a equipe de louvor? Essa unção, ela pode ser hoje ativada na sua vida, e não só pode, como deve. Nós precisamos aprender a ativar aquilo que Deus tem para nós, e que o céu e a palavra já nos garantiu. Não sou eu, não é o pastor, não, é o céu e a palavra. Aprenda uma coisa, se o céu está falando que tem anjo que está acampado em redor da sua igreja, é porque tem. Se o céu está falando que tem derramamento de unção, que tem vida, é porque tem. Se o céu está falando, e a palavra garante o que o céu fala, qual que é o maior problema hoje nosso? Nós conhecemos muito pouco e ativamos menos ainda.
Porque quando somos conhecedores, nós ativamos. Nós ativamos as chaves do reino, os códigos celestiais. Nós ativamos aquilo que é mistério na terra, mas que no céu já está liberado para nós. Não tem problema todo mundo chamar a gente de crente maluca, a gente é mesmo. Não tem problema nenhum, que continue chamando. E que chame mais, porque eu quero viver aquilo que o céu tem para mim. A unção liberada do céu na minha vida. E aí, por isto, eu necessito entender que eu preciso caminhar rente a essa palavra, em alinhamento com essa palavra. Não existe ativamento daquilo que o céu tem para nós se nós estivermos desalinhados. Desalinhados. Então, hoje é dia de prumo, hoje é dia de recebimento de unção, hoje é dia de palavra de vitória. Aleluia. E aí, quando nós entendemos isso, nós vamos viver o fluir do Espírito, as dimensões elevadas de uma espiritualidade sadia, madura, viva, eficaz, pungente, que rompe com tudo aquilo que quer nos paralisar. Talvez hoje, o que você mais precisava não era de barulho, era de uma palavra revelada. E eu sempre digo, coisa boa é nós recebermos a palavra revelada do Senhor. Porque sai diretamente do coração de Deus. E eu falei hoje para o Senhor, eu falei assim, Senhor, hoje eu não estou em condição de nada. Hoje eu não estou em condição de nada. Porque desde ontem eu com muitas dores, muitas dores. Na verdade, eu tenho uma semana eu com muitas dores. E hoje foi de eu vim falando. Hoje foi um dia assim que, à base de remédio para dor. Mas eu quero dizer para você, independente da nossa dor ser física, ser emocional, ser espiritual, há uma unção do Espírito de Deus que é poderosa para nos dar vida, para liberar cura, aleluia, para trazer a prosperidade que tanto necessitamos. E isto faz sim, não somente sentido para nós, como igreja do Senhor, mas é todo o diferencial da vida cristã. É todo o diferencial, irmãs. E aí eu entendo onde é mesmo que Deus quer me levar, para onde Ele está me conduzindo, por que eu estou passando por isso, o que Deus está querendo trazer e manifestar e materializar do céu para a minha vida aqui na terra. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, bendizer, enaltecer o teu nome, que é sobre todo nome. Senhor, eu quero render ao Senhor honra, glória, aleluia, tributar ao Senhor tudo que lhe é devido, gratidão, adoração, rendição, obediência, renúncia. Senhor, toma as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. E que hoje, Senhor, o Senhor venha trazer a unção que traz divisor de águas. Aleluia. Em todas as áreas da nossa vida. Senhor, esta unção, Senhor, meu Deus e meu Pai, que quebra julgos, que despedaça julgos. Senhor, que traz cura, que traz renovo, que traz vida de novo. Que gera vida de novo. Venha sobre as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe sair daqui nesta noite sem recebermos, aleluia, a unção que vem trazer o transbordamento do céu nas nossas vidas aqui na terra. Porque, Senhor, nós somos necessitados de recebermos na história que muda cenários, que muda circunstâncias, que muda, Senhor, aquilo que está tão enfermo, tão carente, tão doente, tão estéril nas nossas vidas. Que este seja o tempo da abundância do Senhor, da unção que transcende todo e qualquer espaço de tempo, aleluia, de situação e de circunstância. E em nome de Jesus, mediante a palavra que foi liberada, a palavra que foi lida, eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo do sangue de Jesus, da autoridade daquele, aleluia, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu todas as coisas,
aleluia, ascendeu ao céu, para sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, cujo nome foi colocado, aleluia, aleluia, acima de todo nome. Senhor, eu libero nesta noite a palavra, Senhor, do teu reino sobre as nossas vidas. Que esta igreja seja ativada com ativação espiritual para prosperar em todas as áreas. Em todas as áreas. Que haja o transportamento da prosperidade espiritual, da prosperidade, Senhor, financeira, da prosperidade, aleluia, no corpo, na alma e no espírito. Aleluia, para que possamos, Senhor, produzirmos para o teu reino, aleluia, aleluia, de forma abundante, de forma poderosa, de forma, Senhor, eficaz, de forma que o mundo veja em nós que há um Deus que vale a pena servir, que vale a pena, aleluia, seguir, que vale a pena obedecer. Que o teu Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações e ministrar, aleluia, sobre as nossas vidas. Não somente agora, mas sobretudo, todos os dias da nossa vida, esta palavra. Que ela produza vida, que ela produza mudança, que ela produza o transbordamento divino sobre as nossas vidas e a ativação do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Podemos adorar?